Olá, sou o Dr. Michel Castilho, médico especialista em cirurgia bariátrica e obesidade, e eu estou aqui hoje para inaugurar o meu podcast, primeiro episódio. A gente está criando um podcast aqui para falar de obesidade, de assuntos de saúde como um todo. Isso veio da necessidade da gente ter um espaço, né, que a gente fazia antes reuniões presenciais, depois a gente veio para as lives, e agora novo formato de interação com o público, que são os videocasts, né? Então, a gente está começando esse novo formato, vamos ter gente muito interessante, assunto muito legal aqui. E hoje, para inaugurar o podcast, a gente está com um assunto aqui que vai explodir cabeças. Eu estou empolgadíssimo, porque é um tema que eu sou entusiasta. Aí agora eu já vou para a apresentação. Estou aqui com um tema que eu sou entusiasta. Eu estou aqui com o Dr. Rafael Malagoli, que é CEO da Bioma4Me, patologia especialista em microbiota. Hoje a gente vai falar de microbiota intestinal. Dr. Rafael. Obrigado, Michel, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É um tema que eu adoro, né? Vim da área da patologia aí, fiz patologia na minha graduação, pós-graduação, e é um tema super recente. Então, desde 2011, 2012, a gente está falando de microbiota intestinal relacionada a uma série de doenças ou, inclusive, como marcadores de saúde. Então, é um tema que eu adoro, eu venho estudando há muitos anos e quero compartilhar o máximo aqui com você, tudo que a gente puder aí para você e para todo mundo que está nos assistindo. Rafael, obrigado aí, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, oportunidade única para mim aqui estar aprendendo com você, e eu vou te sugar bastante, cara, porque é um tema que me interessa muito e eu acho que tem um monte de coisa pra gente falar aqui que o público vai ficar maluco. E a gente vai falar algumas coisas aqui que vão ser polêmicas, mas que a gente vai ensinar muita coisa para as pessoas, né? Tirar muitos mitos, né, e sedimentar muito conhecimento, né? Tenho certeza. Vamos lá. Então, cara, explica pra gente o que é esse negócio de microbiota, do que a gente tá falando, cara? O que é a microbiota? Cara, microbiota é o seguinte, quando a gente pega, vamos falar de microbiota intestinal, porque a gente tem microbiota em vários locais do corpo, na cavidade oral, na vagina, na pele, vários lugares. Mas aqui nós vamos falar hoje de microbiota intestinal. Então, quando a gente pega o nosso intestino, a gente tem uma série de micro-organismos que habitam aquele local, que habitam as nossas fezes, o nosso intestino. Então você tem protozoários, vírus, e uma série de bactérias, tem fungos e tem uma série de bactérias que são as mais abundantes e as que hoje são as mais importantes do ponto de vista médico, assim, do ponto de vista de tratamento, para as quais a gente olha, certo? Então, quando a gente pega a população de bactérias inteira que habita o nosso intestino, isso é a microbiota intestinal. Perfeito. Rafael, e deixa eu tirar uma dúvida, né? A gente já ouviu falar e queria confirmar com você a verdade. Aquele papo de que a microbiota intestinal é igual à impressão digital, ela é tão específica assim, isso é verdade? É verdade, é verdade. Quando a gente olha para a população de bactérias que habitam o intestino de uma pessoa, a gente pode ter ali mais de 1000 diferentes espécies, certo? Nós estamos falando de centenas, eventualmente de milhares de bactérias, de espécies diferentes de bactérias que habitam o nosso intestino. Então, é impossível que essa proporção de bactérias dentro dessa população seja igual em duas pessoas diferentes. Então, cada pessoa tem uma proporção de bactérias, de população de bactérias que habitam seu intestino. E essa população de bactérias que habitam o intestino de cada um, ela tem uma relação conosco. Então, a minha genética regula a população de bactéria que habita o meu intestino. Então, existe uma relação genômica-metagenômica que a gente chama, que é a genética do indivíduo com a população de bactérias, com a genética das bactérias. Então, a gente pode dizer que cada um tem como se fosse uma assinatura genética que é construída ao longo da vida, ela tem uma certa plasticidade, ela pode modificar, né? Se você hoje tem um hábito de vida e depois muda seu hábito de vida, essa microbiota pode modificar de acordo com os seus hábitos, mas ela tende a voltar à sua conformação original de população bacteriana, que é individual. Perfeito, perfeito. E como é que essas bactérias, qual que é a importância dela no nosso organismo? Como é que elas interagem com o nosso organismo? Por que a gente está falando tanto de estudar a microbiota intestinal hoje? Como é que elas interagem com o nosso organismo? Essa é a grande pergunta. Na verdade, a gente está aqui para tentar entender isso, né? Porque é essa interação que promove saúde ou doença.
Então, na verdade, a presença em si das bactérias ali não quer dizer muita coisa. Por que eu tenho uma grande população de uma certa bactéria, uma pequena população de uma outra bactéria, e o que isso tem a ver com a minha saúde? Tem a ver que essa bactéria está morando ali por um motivo. Ela quer se alimentar daquilo que você se alimenta, então ela se alimenta do conteúdo, do seu conteúdo intestinal, das suas fezes, do cocô, né? Ela se alimenta daquilo, ela digere aquilo e ela também faz cocô no seu cocô. Ela também secreta, né? Ela joga para fora o produto do seu metabolismo, o produto da digestão dessas próprias bactérias. E é isso que a bactéria metaboliza lá dentro e joga para fora no seu intestino, que eventualmente depois você vai absorver no seu intestino, vai cair na sua corrente sanguínea e vai ter um monte de efeito sistêmico. O que é sistêmico? No corpo inteiro, não só no intestino. Certo? Então, o que a gente estuda é isso. O que essa bactéria produz no seu intestino, joga lá dentro, você absorve, cai na sua circulação, no seu sangue, e vai fazer que efeito? Será que a gente tem... que tipo de efeito a gente pode ter? A gente vai falar muito disso aqui, mas a gente tem os efeitos mais diversos que a gente puder imaginar. Então, essa é a interação população de bactérias, produção dessas bactérias e a produção dessas bactérias cair no nosso corpo e ter os mais diversos efeitos. Perfeito. A gente conversou muito aqui nos bastidores, né, sobre alguns assuntos e agora eu quero passar algumas coisas que a gente conversou aqui para quem está assistindo a gente, né? Então a pergunta, como você falou antes, pergunta do milhão, né, cara? Por que algumas dietas funcionam, né? A gente está falando um podcast que vai abordar a obesidade, né? Por que algumas dietas funcionam em algumas pessoas, em outras não, cara? O que acontece? Tem uma série de motivos para isso, tá? Eu não sei nem se a gente consegue colocar a microbiota como protagonista disso, mas que ela tem um papel muito importante, ela tem. Antes da microbiota, tem a nossa própria genética, certo? Então, nós temos o nosso DNA, eu tenho a minha sequência de DNA, que todo mundo já viu na televisão, aquele tanto de letrinha, aquilo é toda a nossa sequência, e cada um tem a sua. Apesar de que a nossa sequência é muito parecida, ela não é idêntica. Então, cada um tem algumas pequenas alterações e que conferem predisposição a maior ganho de peso, menor ganho de peso, ganho de massa muscular ou não. Você, por exemplo, é um cara fortão, treinado e tal, eu sou um cara magricelo, tudo. Isso provavelmente tem muito a ver com a nossa genética específica, né, de cada um de nós. Porém, não é só isso. A gente sabe que a população de bactérias que nos habita, que a gente chama de metagenômica, tudo que está ali, também interfere no ganho, no maior ganho de peso ou não. Então pensa que tudo aquilo que a gente come, a gente absorve parcialmente, mas boa parte do que a gente absorve, antes de ser absorvido, foi comido pela bactéria que está lá no nosso intestino, foi metabolizado e ela jogou no nosso intestino outras substâncias, e essas substâncias vão ser absorvidas, é aquilo que eu comentei agora há pouco, e isso pode, com certeza, estar relacionado, isso a gente já sabe que está relacionado, na verdade, com maior propensão ou menor ao ganho de peso. Então, eventualmente, aquilo que a gente come está alimentando as nossas bactérias, além de nos alimentar. Então, se eu tenho uma bactéria, se eu conheço a minha microbiota, primeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre conhecer a microbiota, mas se eu já conheço a minha microbiota, eu sei que eu tenho bactérias específicas que estão relacionadas a maior ganho de peso, que a gente já conhece cientificamente. Tem como eu diminuir a proporção dessas bactérias com alimentação? Muitas vezes tem. Eventualmente eu posso modificar a minha dieta de forma a desfavorecer essa população de bactérias, porque muitas vezes a gente sabe o que essa população de bactérias gosta de comer. Então eu posso modificar a dieta de acordo com a microbiota daquele paciente, para diminuir a população de bactérias que estão mais relacionadas ao ganho de peso e o contrário. Então, hoje, quando a gente pensa em fazer uma conduta dietética, em dar uma dieta para um paciente, é muito importante a gente conhecer a microbiota desse paciente para ter uma noção se esse paciente, como ele vai responder a essa terapia nutricional. Não só os testes nutrigenéticos, que são aqueles que veem a nossa genética, mas que veem a genética das bactérias também. Rafael, a gente perguntei agora um pouco para você como é que interage, né? Então a gente falou um pouquinho como é que essas bactérias interagem com o nosso organismo, a partir das substâncias que elas secretam, né?
e vão agir com os diversos órgãos, né, com os diversos sistemas que a gente tem, né? Então, coração, pulmão, pele, interação com o cérebro é brutal, para não falar outra coisa, né? E a gente falou um pouquinho do porquê da diferença de dieta, porque é a resposta, a interação que vai ter de um organismo com o outro, de acordo com a variabilidade que você tem de bactérias no nosso intestino, né? Agora, cara, para deixar o pessoal maluco em casa, né? Tratamento alternativo existe? É uma realidade? Pessoal, vai ter muita gente brava, mas no final eu tenho certeza que, como eu falei, eu sou entusiasta do assunto. Vamos parar de ser empírico, né? E conta pra gente aí o que a gente tem de futuro disso. Tratamento alternativo, ele existe, cara? Essa é uma excelente pergunta, porque é a levantada da bola pra gente cortar aqui, né? Quando a gente fala de tratamento com probióticos, com pré-bióticos, que depois a gente dá os conceitos aqui, para interferir na microbiota intestinal, hoje, nós ainda estamos falando disso como um tratamento alternativo. Há poucos anos atrás, com certeza, né? Alternativa aqui, alternativa à medicina tradicional, ao comprimido que a gente compra na farmácia, a medicina, a alopatia em geral, certo? Só que com o passar do tempo, com tantas evidências que a ciência tem trazido nos últimos anos, hoje o tratamento para modificar a microbiota intestinal, eu acho que está nesse limiar entre ser alternativo e já ser um tratamento consolidado dentro da medicina, que é o caminho para o qual a gente está indo. Eu acho que hoje ele está muito mais consolidado do que alternativo. Mas mesmo assim, diga. A gente está falando em adjuvância, não é mais em alternativo, né? A gente essa pergunta para fomentar o assunto, mas a gente já está falando em adjuvância, não em ser alternativo. Sem dúvida, algo que complementa. E mesmo assim, a gente acompanha pacientes de colegas que fazem o exame, que tem o segmento desses pacientes, a gente ouve falar demais, de pacientes que eventualmente tratam exclusivamente com probióticos, com bactérias desenhadas especificamente para esses pacientes e que evoluem super bem. Então isso que você estava dizendo da interação com outros eixos, né, do intestino com a pele, com o cérebro, com tudo, isso é um negócio muito vasto, não é? Como que você modifica a microbiota intestinal e você tem alterações na pele, você melhora condições da pele? Sem dúvida, né? Então pacientes com psoríase, com dermatites atópicas das mais diversas, esse tipo de paciente, pacientes alérgicos, melhoram muito. A relação da microbiota intestinal com a imunidade é uma relação muito íntima, não é? Quando a gente tem um intestino inflamado por causa de desbiose, por causa da presença e proliferação de bactérias patógenas ou bactérias que estão ali causando processos de inflamação intestinal por algum motivo, não é só o intestino que inflama, é o corpo inteiro que inflama. E um corpo inflamado não manifesta só no intestino, ele manifesta na pele, ele manifesta em alterações respiratórias, ele manifesta em uma série de condições que a gente observa clinicamente, né? Então, muitas vezes isso está relacionado com a microbiota intestinal. E o contrário é verdadeiro, né? Quando eu equilibro, eu também modulo positivamente processos inflamatórios. Sem dúvida. Uma via de mão dupla, né? Sem dúvida, você tem que interferir de forma forçada, né? Então, eventualmente o paciente chega com uma clínica, a gente vai observar essa microbiota intestinal, ver o que precisa ser alterado e interfere direto na microbiota. A clínica melhora muito rapidamente. Rafael, e para a gente contextualizar aqui pro pessoal, né? Porque a gente está falando assim, a microbiota, pô, mas de onde vocês estão tirando microbiota? Como é que vocês conhecem isso, né? Então a gente está conversando aqui também nos bastidores um pouquinho sobre as publicações, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho disso e explicasse pro pessoal, né? Que a gente falou que até 2011 vinha ali pouquinhas publicações, né? Depois de 2011 um boom, né? E de onde veio esse boom? Por que veio esse boom? O que aconteceu no mundo que a gente está entendendo da microbiota e essa interação? O que aconteceu? É isso, cara. A gente começou a ver que existe um outro órgão chamado microbiota que coordena todo o resto. Tem um dado que eu adoro falar, nós, humanos, a gente tem em torno de 22 mil genes nossos, né, humanos. Agora, genes de bactérias, a gente tem para mais de 1 milhão. Ou seja, a gente tem muito mais genes não nossos no nosso organismo, que estão dentro do nosso organismo, do que os nossos próprios genes. Então imagina que o nosso corpo, cara, é um ecossistema. É um ecossistema vivo,
né? Não é só eu que vivo aqui dentro, não. São milhares, né? Milhões de micro-organismos que estão aqui e que estão vivendo e estão produzindo aqui dentro. E essa produção de todo mundo resulta em doença ou saúde, certo? Quando a coisa bagunça, nós estamos falando de doença. Então, eventualmente, a gente precisa olhar para esses micro-organismos e ver como modificar isso para melhorar o ecossistema como um todo, que ecossistema é o nosso corpo, certo? Então isso é super importante a gente olhar para isso. E você estava falando das publicações, então quando a gente começou a olhar para isso e ver que isso tinha associação com uma série de doenças, e que quando você modificava, o paciente melhorava, aí a coisa rampou, né? Mas isso mudou por conta do sequenciamento genético, né? Mudou, e essa é a minha área de especialidade. Então, hoje, o que a gente faz na prática laboratorial e com uma interação íntima com o clínico é exatamente isso. Então, o que a gente faz no laboratório, na Bioma4Me, depois vocês vão poder ter a oportunidade de visitar o site, conhecer, é o seguinte: a gente pega uma amostra de fezes do paciente, um pedacinho de cocô, menor do que pouquinho, é menor do que um grãozinho de feijão e maior que um grãozinho de arroz, porque a gente tem que falar isso, porque às vezes o paciente se entusiasma e manda algo que não dá para estudar no laboratório. Então é um pedacinho pequenininho, menor que um grãozinho de feijão e maior que um grãozinho de arroz, e que a gente consegue olhar para tudo ali dentro, certo? Então o que a gente faz? A gente extrai o DNA de todas as bactérias que tem ali e faz o que a gente chama de sequenciamento genético. A gente sequencia todos os DNAs de bactérias que tem ali. Com isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue depois taxonomizar. O que é taxonomizar lá do estudo secundarista? A gente separa em espécies. Então a gente pega todo aquele dado que a gente gerou com sequenciamento genético e olha, bom, a população desse intestino aqui consiste na presença dessa bactéria em tantos por cento, dessa bactéria em tantos por cento, Dessa forma eu traço um perfil da população, um perfil populacional de bactérias daquele indivíduo, que habita o intestino daquele indivíduo. Com isso, a gente consegue saber, bom, olha, a presença exagerada dessa população bacteriana está muito ligada à inflamação. Quando você vai olhar na clínica, é o paciente alérgico, é o paciente com manifestações cutâneas, é o paciente todo inflamado, é o paciente com síndrome do intestino irritável, é esse paciente. Ou outras associações, né? A gente começou a ver perfis, né? Perfis de pacientes saudáveis, perfis específicos de doenças, né? Isso é super importante, porque às vezes a gente consegue ver assinaturas relacionadas à doença. Então, quando a gente olha o perfil populacional daquela microbiota intestinal, às vezes você tem assim, o aumento de uma somado ao aumento da outra, somado à diminuição de uma terceira, confere uma assinatura relacionado a uma tal doença. E a gente consegue ajudar no diagnóstico. Por exemplo, pacientes que eventualmente chegam lá com dúvida se tem de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que às vezes é dificílimo o diagnóstico, né? A gente consegue, pelo sequenciamento e determinação da população de bactérias ali, ajudar com a assinatura. Ó, isso aqui é a assinatura de doença de Crohn, isso aqui é a assinatura de retocolite ulcerativa. Então você ajuda no diagnóstico clínico. Eu vou aproveitar uma brincadeira de um ex-professor meu, professor meu, que ele falava que o intestino é o segundo cérebro, porque se ele não funcionar, a pessoa fica enfesada e nada mais funciona, né? Mas agora a gente vai ver um pouquinho de forma mais científica, né? Poxa, o intestino, através da microbiota, interage, ou vamos falar, né, microbiota, porque a gente está falando 70% da microbiota está no intestino, né? Então, quase um pleonasmo falar microbiota intestinal. Mas a gente tem hoje, falando essa brincadeira do meu professor, a gente transforma uma questão científica, né? É um segundo cérebro, porque interage com o corpo inteiro. Interage com o corpo inteiro, inclusive com o cérebro. A gente tem, por exemplo, assinaturas de microbiota que estão intimamente relacionadas a processos de ansiedade e depressão. Você consegue modular a microbiota e ajudar em processos de saída de depressão, saída de manifestações de ansiedade. Esses pacientes são dos pacientes que mais melhoram com interferência da microbiota intestinal. Eu vou aproveitar esse link depois pra gente não perder, pra gente não esquecer da questão da depressão, que tem uns negócios interessantes aí que você vai contar pra gente. Maravilha. Mas, cara, falando que é o segundo cérebro aí, né? A gente pode, entendendo essa interação com as doenças, a gente pode conectar várias doenças
podem ter relação? Podem. Às vezes a microbiota justifica isso? A microbiota, sim, ela ajuda a gente a entender, porque às vezes você tem um paciente que chega... A gente estava falando aqui, por exemplo, de ansiedade e depressão. O cara tá ansioso, tá deprimido, tá totalmente inflamado, tá constipado, tá obeso. Peraí, será que tudo isso pode ter uma raiz ou um tronco comum? A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para a gente não dizer que a microbiota é a resposta para todas as coisas, é o tratamento para todas as coisas, ou é a saída para todos os problemas. Não é isso que nós estamos dizendo. A gente precisa ser muito responsável com isso, mas que isso está sendo investigado e nós sabemos que muitas dessas relações existem, isso é seguro, certo? Então, às vezes você modula a microbiota intestinal e você melhora de forma multifatorial. Você melhora a ansiedade e depressão, você melhora a obesidade, você melhora refluxo, você melhora a inflamação, então alergias, intolerâncias, você melhora uma série de coisas modificando a microbiota intestinal. Então, de fato, a microbiota intestinal é algo muito sistêmico, né? O que acontece no intestino não fica só no intestino, ele fica no corpo inteiro. Muito interessante isso aí, cara. Eu fico imaginando assim, o ponto que a gente chegou de conhecimento é um negócio, tipo estudar estrela, né? É muito. Cara, a microbiota intestinal, ela tem algumas coisas que eu adoro comentar, assim. A microbiota, você sabe... Algumas curiosidades bacanas aqui pra gente jogar na mesa aleatoriamente. Por exemplo, microbiota intestinal. Você nasceu de parto cesáreo ou parto normal? Cesárea. Parto cesáreo. Eu também nasci de parto cesáreo, pro nosso azar. Porque a microbiota intestinal do paciente, da criança que nasceu de parto cesáreo é completamente diferente da microbiota intestinal da criança que nasceu de parto normal e que passou pelo canal vaginal riquíssimo em lactobacilos e pegou aqueles lactobacilos para utilizar na proliferação da sua própria microbiota intestinal. Aleitamento materno. É um outro fator. Então, a criança que passou pelo aleitamento materno tem uma microbiota intestinal completamente diferente da criança que veio da fórmula. E voltando àquele assunto da depressão, por que eu queria voltar nesse assunto? Aí depois a gente vai emendar com outros, mas o que acontece? Eu li há tempos atrás falando sobre alguns psiquiatras nos Estados Unidos tratando depressão e ansiedade com probióticos. Depois a gente vai dar conceito de probiótico aqui, né? A gente vai ter a oportunidade de falar disso, mas tratando depressão exclusivamente com probióticos. E aí, comentava-se muito em algumas mesas de discussão de gastroenterologia aqui no Brasil, mas a gente não tinha produto. E chegou recentemente uma empresa, trouxe um produto que eles usam lá, esses bichinhos lá fora, e aqui agora chegou um produto parecido. Mas tem isso, o pessoal está usando, como é que tá isso? Está usando de forma exclusiva muitas vezes. O probiótico como terapia única, para ajudar no tratamento de depressão, ajudar no tratamento de ansiedade e para outras coisas, por exemplo, que eu estava comentando com você sobre as dermatites, por exemplo. Às vezes você desmama o paciente de terapias convencionais e trata só com probiótico. Isso vai do médico, vai de quem está conduzindo, o clínico que está conduzindo o paciente. Vamos antecipar o negócio do probiótico? Pessoal, probiótico é o seguinte: probiótico é um blend, um mix de bactérias que você toma via oral e que vai ajudar na composição da sua microbiota intestinal. Isso é probiótico. Pré-biótico é a comidinha que a bactéria come. Então, é aquilo do que você se alimenta e que vai alimentar suas bactérias, privilegiando o aumento de uma ou o aumento de outra, né? No caso do probiótico, você vai tomar numa cápsula, que normalmente pode ser gastroresistente, ela atravessa o estômago, estoura lá no intestino e libera essas bactérias no intestino, e que vai ter quantidades variadas de bactérias e diferentes espécies de bactérias. Você pode ter probióticos que têm 1 bilhão, 2 bilhões, 4 bilhões, 20 bilhões, 50 bilhões de bactérias dentro de uma única cápsula de diferentes espécies. E é assim que a gente consegue modular a microbiota intestinal de uma forma mais direta e mais rápida, utilizando o probiótico. Então, voltando naquilo que você estava dizendo sobre utilizar probiótico para... Só para complementar, o simbiótico,
que é a junção, que é os dois juntos. Que é a junção dos dois. Que é uma terapia excelente, né? Você consegue ajudar no aumento ou diminuição de uma outra... Potencializa o outro. Um potencializa o outro. E a bactéria que já está lá no simbiótico também, né? Agora, não tem efeito colonizador. Você toma... Porque às vezes o pessoal pensa assim, você toma o probiótico... Importantíssimo falar isso. É importantíssimo, né? Importantíssimo. Toma o probiótico, eu já coloquei lá aquela bactéria que eu preciso, agora ela vai se reproduzir e vai dominar. Não acontece. Por que não acontece? Lá no comecinho da nossa conversa eu falei que a nossa genética interage com a genética das bactérias. Ou seja, eu regulo as espécies que eu quero que tenha no meu intestino com a minha genética, com a minha produção de substâncias ali, eu aumento uma e diminuo a outra. Então, se eu tomo um probiótico, ele cai lá, eu tenho ali, do ponto de vista prático, um tempo útil de 5 dias daquelas bactérias. Depois elas já desapareceram e vão embora. Então, o probiótico tem que ser feito de uso contínuo. E é por isso que é uma terapia, por isso que a gente tem tempo dessa terapia, mínimo até, né? Isso. Mínimo até. E com ação específica, porque hoje com o sequenciamento genético a gente conhece as diversas bactérias que a gente oferece com ações específicas, né? Como a gente falou da medicação usada para tratamento de depressão e ansiedade, a gente vai falar mais para frente em relação com obesidade, síndrome do intestino irritável, que é uma doença hoje super prevalente na população, e vamos aproveitar um dado que é super robusto, que é da dermatite atópica, né? Eu dou aula para uma indústria farmacêutica e eles têm um trabalho super robusto com o produto deles, que é tratamento adjuvante com probiótico deles. No paciente com dermatite atópica, a melhora é de 40%. Cara, 40% não é aleatório. Não é. É significativo, com certeza. As publicações são muito robustas. Né? Quando você tem uma clínica muito evidente, é a dermatite atópica, tem um diagnóstico feito, etc., eventualmente você pode até ir com o probiótico direto naquilo ali. Fora isso, quando você tem uma coisa um pouco mais obscura, vale a pena você entender a microbiota para aí desenhar um probiótico específico. Desenhar, que eu quero dizer, é a gente prescrever, o cara ir na farmácia e formular aquele probiótico específico. Ou mesmo comprar, não manipular numa farmácia de manipulação, mas comprar um comercialmente disponível, desde que ele esteja de acordo com aquela microbiota que foi estudada. Um dos grandes interesses que eu tive em te chamar aqui e falar sobre isso, trabalho com obesidade, né, com cirurgia bariátrica, e a gente há muito tempo já vê que tem o perfil de microbiota do paciente obeso, do paciente pós-cirurgia bariátrica, do paciente com reganho de peso. E aí a gente vê, e aí eu queria que você entrasse um pouquinho disso, que a gente conversou, um negócio super interessante, que é se eu tenho um paciente com perfil de microbiota que tem um padrão, com uma tendência de uma certa... Eu posso intervir diminuindo a chance dele desenvolver aquela doença? Porque essa minha pergunta, eu vou te lançar duas em uma, porque hoje o meu interesse grande na minha prática clínica é no paciente que fez cirurgia bariátrica, que mantém um tratamento adequado, importante dizer isso, né? Não adianta o cara abandonar o acompanhamento, o tratamento é multidisciplinar, mas o cara que reganha peso, fazendo tudo direito, ele está fazendo reganho de peso. Entra na mesma conversa da dieta, o cara que responde a dieta ou não. E aí a gente sabe que tem um paciente com reganho de peso com alteração da microbiota. Aí a pergunta, né, lançando duas em uma, né? Eu posso evitar um reganho de peso, eu posso intervir no cara que tem reganho de peso, ou falando em outras doenças, se eu tenho um perfil, eu posso evitar que eventualmente, vou lançar um paciente que às vezes tem um perfil para diabetes, eu posso diminuir a chance de desenvolver diabetes no futuro? Tem isso não? Sem dúvida, sem dúvida. No caso da cirurgia bariátrica, do paciente que tem reganho de peso, para mim, cirurgia bariátrica, o paciente fez a cirurgia bariátrica, em seguida, um mês depois, tem que olhar o que resultou da microbiota intestinal dele. Vai alterar. Uma coisa é o que ele tinha antes da cirurgia bariátrica, outra coisa é o que ele vai ter depois. Então, olhou para a microbiota intestinal em seguida da cirurgia bariátrica, primeira coisa que a gente vai fazer é recuperar a diversidade dessa microbiota. A diversidade de microbiota intestinal é fundamental. Então, quando você olha para uma microbiota que é pouco diversa, que é pobre, tem poucas espécies diferentes, é uma microbiota que normalmente está descolada da saúde. A gente precisa voltar para a saúde dessa microbiota.
E aí a gente vai entender o quão pobre essa microbiota ficou, pode ter ficado, e aí a gente vai entrar com o probiótico para ele recuperar a diversidade dessa microbiota intestinal e eventualmente diminuir a quantidade de uma ou outra que está sobressaindo e que pode estar ajudando esse paciente no ganho de peso. Então, isso dá para a gente interferir. Aí me surgiu uma pergunta aqui. Uhum. Isso pode ter relação com o paciente que vai... Vou contextualizar a pergunta. Eu conheço equipes de cirurgia bariátrica, que o paciente fez cirurgia bariátrica, ele deixa uma injeçãozinha de vitamina B12 todo mês. A nossa equipe sempre foi contra esse processo. Porque nós temos pacientes que tinham B12 boa antes e continuaram com B12 boa depois. Eu tenho pacientes que tinham B12 ruim antes e melhoraram depois. Eu tinha pacientes que tinham B12 ruim antes e continuaram ruim depois. Pode acontecer de tudo. E tinham pacientes que tinham B12 ruim antes. Então a gente individualiza, a gente vai medir, principalmente no primeiro ano e meio que a gente acompanha de 3 meses paciente, a gente vai analisando a necessidade daquele indivíduo. Então tem pessoas que vão ficar com B12 mensal, tem pessoas trimestral, tem pessoa que não vai fazer reposição de B12. A alteração da microbiota nesses pacientes pode ter relação com esse perfil de quem vai precisar e quem não vai precisar? Com certeza, com certeza. A alteração de microbiota intestinal tem a ver com a alteração dessas quantidades de vitamina depois do futuro, não só da B12 como outras, né? E aquela pergunta originalmente que você fez sobre o diabetes no futuro e tal, tem um negócio da microbiota intestinal que é muito interessante, que são as assinaturas que estão relacionadas com predição, né? Ou seja, prever o aparecimento de doença futura, né? Uma delas é o diabetes, como você falou. Outra é, por exemplo, esclerose múltipla. É uma doença tão importante, tão grave. Então você consegue ver no paciente jovem, né? Vamos falar do diabetes tipo 2, por exemplo, que aparece normalmente na senilidade, muitas vezes está relacionado a paciente mais obeso e sem atividade física. Mas você consegue ver no paciente juvenil se ele tem tendência, se ele tem propensão ao aparecimento de diabetes tipo 2 no futuro. Agora, o que você faz com isso? Uma série de coisas. Eu não consigo ter certeza que eu posso evitar que essa doença vá aparecer, mas eu consigo postergar o aparecimento, ou a gente consegue abrandar. Porque a gente está falando em chance. A gente está falando em chance. Né? E a gente sabe, porque já foi estudado, né? E, gente, é o que a gente está falando, a medicina que a gente está falando. A gente não está falando em achismo. Isso aqui está tudo medido, está tudo estudado. Olha o nível de prevenção que a gente chegou. Né? Hoje eu vi uma empresa, pessoal, a indústria farmacêutica, numa entrevista hoje, falando que eles acham que até 2030 está começando a sair as primeiras vacinas para câncer. Né? Eu vi. É a projeção. Mas a gente está falando, olha que bacana a medicina que a gente chegou. A gente está falando de prevenção estudando microbiota intestinal, que a importância, acho que a gente conseguiu explicar muito bem aqui a importância. Pouco valorizada ainda, né? Porque eu falo que há muito tempo eu venho acompanhando e sou maluco nesse assunto, porque é um negócio do outro mundo. Né? Você vê, a gente pode começar a melhorar o padrão de nutrição do paciente em pós-bariátrica, por exemplo. Sem dúvida. E eu já sei que em doenças inflamatórias intestinais, que é uma coisa que eu não trato, mas eu sei que melhora o padrão de qualidade de vida na intervenção desses pacientes. Demais, demais. Sobre esse negócio do ganho de peso, um dos primeiros artigos que foram publicados em microbiota intestinal, que explodiu a cabeça de todo mundo, como você disse, foi aquele artigo lá dos ratinhos. Não sei se você lembra desse artigo. O cara, ele foi feito transplante, imagina, transplante de fezes. Transplante de fezes é um negócio que daqui a pouco todo mundo vai ouvir falar e você vai ver a importância que vai ter daqui 3, 4, 5 anos. Guarda essa informação. Mas o que os caras fizeram? Pegaram fezes de seres humanos obesos e fizeram um transplante no intestino de um camundongo normal. E os outros receberam placebo, não receberam nada, né? Os outros camundongos foram tratados todos com a mesma comida, a mesma água e tal. Aqueles camundongos que receberam fezes de humanos obesos ficaram obesos. E mais, depois eles ainda pegaram fezes desses camundongos que ficaram obesos e transplantaram nos outros camundongos que estavam magros e eles também ficaram gordinhos, também ficaram obesos. Então você vê o tamanho da importância da microbiota intestinal no ganho de peso. Esse trabalho foi muito divulgado no nosso congresso. Ele é no Congresso de Cirurgia Bariátrica. Só para passar para o nosso público, transplante fecal, que ele já existe. Como é que é feito? Ele pega as fezes, é feito um trabalho, né,
uma cultura dessas fezes, e é inoculado via sonda no intestino grosso, né, no órgão-alvo, tá? E é terapia hoje para algumas doenças que eu me lembro agora que é específica para paciente com colite pseudomembranosa refratária ao tratamento com antibióticos, é indicação transplante fecal de pessoa saudável. Existe essa recomendação, isso já é terapia, vamos pôr assim, canônica. Sem dúvida. Não, é importantíssimo isso. Esse transplante de fezes tem esse tipo de injeção e tem algumas formas de fazer também por cápsula, que vai por cima. Você põe as fezes dentro de cápsulas, toma, porque aí você vai colonizando de cima para baixo no intestino. Só tem que garantir que isso estoura lá no intestino, né? Cara, então a gente já começou agora a bater um pouquinho de tratamento. Nós acabamos falando, adiantamos e foi legal, foi importante. Falamos sobre probiótico, prebiótico e simbióticos, né? E, cara, como é que a gente vai usar isso? O que tem no mercado? O que tem no mercado, e tem muita coisa, tem multicepas, monocepas, e aí eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, se você acredita, você gosta do que tem na indústria farmacêutica hoje. Lógico, a gente sabe que tem coisa de qualidade, coisa mais ou menos, mas queria que você falasse sobre isso, e já na sequência a pergunta que também vai deixar acho que o pessoal mais da área da saúde manipula, não manipula, você gosta do manipulado, qual que é o problema disso, qual que é a vantagem? Excelente pergunta. Para responder tudo isso, a primeira coisa é o seguinte, a gente precisa conhecer a microbiota intestinal do paciente, certo? Tomar probiótico não é brincadeira. Existem bactérias em probióticos gerais, ou manipulado ou na farmácia, que vão aumentar a quantidade de outras. As bactérias se relacionam. Então tem bactéria que faz estimulação seletiva com outra. Então, se você não conhece a microbiota daquele paciente, tem uma população que está aumentada, você não pode aumentar mais aquela população e dar um probiótico que faz justamente aumentar, você piora o sintoma do paciente. Então, probiótico não é brincadeira. Não é, tô com um certo sintoma, vou tomar um probiótico para ver se eu melhoro. Não, você pode piorar. Então, a primeira coisa, vai fazer um teste genético, vai olhar para a sua microbiota, entender a população que está ali, para aí então, com o auxílio do seu profissional de saúde, escolher qual probiótico você vai tomar. Antes de você complementar, eu vou falar uma frase que eu gosto muito, é da administração, mas eu acho que você não gerencia nada que você não mede. É exatamente isso. Você não gerencia nada que você não mede. Faz isso direito, pelo menos. É isso. Você tem que medir, olhar, ver o que você precisa diminuir, ver o que você precisa aumentar, para aí então você traçar uma estratégia. Junto com o seu profissional de saúde. Não sai tomando probiótico, não vai na farmácia comprar probiótico e tomar, que isso não faz o menor sentido. Tem lá 15 bichos diferentes, qual que você vai escolher lá que vai fazer bem? Você está escolhendo totalmente o contrário. Não é isso que é para fazer. E o manipulado? Bom, então, primeiro, eu gosto dos produtos. Os produtos comercialmente disponíveis estão na farmácia, estão cada vez melhores. Na minha opinião, eles estão melhorando muito, tanto os probióticos quanto os simbióticos. Então, sim, desde que conhecendo a microbiota intestinal daquele paciente, ele seja elegível para aquele probiótico, que está lá na prateleira da farmácia. Que o profissional de saúde precisa conhecer a formulação e olhando para aquela microbiota conhecida, falar, esse aqui encaixa. Conhecer o problema e conhecer qual a bactéria que vai agir naquele problema. Exatamente. E aí, se tiver essa bactéria, se essa composição tiver ali no comercialmente disponível, tá ótimo, vai na farmácia, compra e toma, que é de excelente qualidade. Ótimo. Quando for manipular, a maioria das vezes o pessoal que trabalha comigo, os médicos que trabalham com o meu laboratório, normalmente eles mandam mais manipular, porque a gente desenha uma formulação tão específica para cada paciente. Eu acho que nunca saiu 2 probióticos iguais num resultado de exame nosso. Então, assim, normalmente os médicos, a gente faz uma coisa muito desenhada, muito específico para aquele paciente. Agora, uma coisa super importante, primeiro, não tenho nenhum conflito de interesse com farmácia, não participo de farmácia, não tenho sociedade nenhuma com isso, não tem nada disso. Uma coisa importante é você conhecer qual é a farmácia onde você vai manipular o seu probiótico. Veja, as bactérias têm que estar vivas, certo? Senão, se a bactéria morta é uma outra história. Né? As bactérias têm que estar vivas para ter ação lá no intestino. Então, se você for numa farmácia que você não confia, eventualmente você vai tomar um probiótico, as bactérias não estão vivas, não vão fazer efeito no seu intestino, você vai ficar, não vai ter resultado, vai ficar bravo com o médico, vai ficar bravo com o laboratório. Então, assim,
para fazer a coisa direito, na hora que você tiver o seu resultado, passa com um profissional de saúde, ele vai te indicar qual probiótico manipular, vai numa farmácia com o seu médico indicar que ele confie e faça lá o probiótico, porque isso aí é coisa séria. A gente entrou no tratamento, mas outra pergunta aí que... E aí, cara, e os alimentos suplementados com probióticos? E aí, como o podcast é meu, eu vou falar os nomes: Activia, Yakult, Kefir. E aí? Tem uma série deles, né? E aí, cara, funciona esse negócio? Se falar que funciona, cara, a Yakult vai ter que mandar pacote de Yakult pros meus nenê lá em casa, cara. Pode mandar pra mim também, que eu tô precisando. Não tem nada mais delicioso que tomar um Yakult, né, cara? É gostoso demais. Mas, meu, funciona, são bons, são ótimos. O Activia, eu sou um fã. É gostoso. Tem lá os probióticos, ajuda no trânsito intestinal de uma forma discreta, mas é pouco. Não são terapêuticos. Né? Não. Para isso que a gente está falando, não. Então, uma coisa é a gente utilizar isso no dia a dia, tem outras questões nutricionais para as quais eles são importantes, mas a quantidade de organismos vivos que tem ali não serve para fim terapêutico, não serve para tratar um sintoma clínico, por exemplo. Para isso não. Aí você tem que entrar com uma quantidade potente de cepas e de diferentes espécies desenhadas para aquela microbiota específica. Perfeito, cara. Show. A gente podia ter umas 3 horas de podcast. Podia. Aproveitando, me segue lá no Instagram. Depois a gente vai deixar todas as redes sociais aqui da Bioma For Me e do Dr. Rafael. Clica aí para seguir a gente, para acompanhar no YouTube. Começa a seguir o canal, que tem podcast aí, vai ter um monte de corte, vai ter um monte de vídeo, muita coisa legal para você assistir com coisas assim desse naipe aqui, cara. É só coisa boa que a gente vai ter aqui. Deixa eu te falar, como é que a gente faz esse estudo, cara? Aí eu quero... Depois a gente vai falar um pouquinho da tua empresa. Aliás, já aproveita, apresenta a tua empresa e conta pra gente como é que é feito o teste. Dá uma geral nisso pra gente aí. Tá ótimo. Depois eu vou falar certeza. Por que eu cheguei em você e meu interesse em tudo isso. Tá ótimo. Não, vou contar um pouquinho pra vocês. Cara, o teste de sequenciamento genético da microbiota intestinal é um teste complexo, principalmente a parte de análise de dados. Então, é aquilo que eu comentei com vocês, a gente pega um pedacinho das fezes, pega todo o DNA que está nessas fezes, depois a gente pega esse banco de sequencia, né? Pega o banco de dados e define e consegue observar pelo nosso banco de dados quais são as espécies que tem ali. E aí a gente manda de volta pro paciente e pro médico ou pro nutricionista um relatório, né, daquela microbiota intestinal. E aí a gente diz pro paciente, olha, a sua microbiota intestinal é assim, você tem isso, tem todas, a gente manda uma lista de todas as bactérias, é um relatório de 30 páginas, tem um monte de coisa. E a gente manda as assinaturas que muitas vezes estão relacionadas à doença pela qual o paciente está passando naquele momento, predição de doença futura, a gente manda tudo isso para o paciente. Se a diversidade está boa, se a riqueza está boa, a proporção de cada um dos gêneros, se existem algumas bactérias que a gente sabe que são marcadoras de saúde. Então, por exemplo, tem uma bactéria que a gente sempre fala que chama Akkermansia mucinifila. Mucimuco, filo amigo do muco. Então, veja, olha a importância dessa bactéria, cara. Essa bactéria vai lá na parede do intestino e se alimenta do muco, que todos nós produzimos uma quantidade de muco que protege essa parede do nosso intestino contra a invasão, contra bactérias patogênicas. Então a gente precisa desse muco lá. E essa bactéria, que é benéfica, vai lá e come o muco. Aí você pensa, pô, essa bactéria não é benéfica, essa bactéria está comendo o muco que eu estou produzindo para proteger meu intestino, como ela é benéfica. O que a gente precisa saber é que quando ela come o muco, ela estimula o intestino a produzir mais muco. É autorregulatório. Então ela come o muco, o intestino fala, opa, tá diminuindo, produz mais. Tanto é que quando essa bactéria está diminuída, o muco do nosso intestino fica fininho. E aí o nosso intestino fica muito mais susceptível à invasão, à inflamação, a qualquer tipo de acometimento. De barreira. Ela é uma barreira. Então essa é uma bactéria fundamental para a barreira intestinal, para a proteção do intestino. Então a gente olha para bactérias específicas como essa Faecalibacterium prausnitzii e outras, e que a gente sabe que são importantes, e que quando estão diminuídas, a gente já
mostra, tá diminuído, precisamos tomar ações para que aumente a quantidade dessa bactéria. E aí a gente vai elaborar uma conduta terapêutica, né? Dietética, com uso de probióticos, com uso de prebióticos, sugestões de estilo de vida, que vão ajudar esse paciente a recompor essa microbiota intestinal. Perfeito. Você que está assistindo o vídeo aí e não se inscreveu no canal, você vai ter desbiose, vai precisar passar comigo. Então se inscreve no canal aí, cara. Deixa eu contar uma historinha aqui, rapidinho. A empresa do Rafael foi visitar a nossa clínica e eu já era um entusiasta de estudo de microbiota, já dava aula para algumas empresas que produzem probióticos. E por que eu me interessei aqui? Com a ideia de montar o podcast, assuntos envoltos com isso, a questão da microbiota com a obesidade, mas o que eu vi no produto deles? O que é legal o produto deles? Depois a gente vai mostrar aí, vai aparecer aí na tela, a caixinha deles tem um kit coleta que a gente entrega para o paciente, a gente tem esse kit lá na clínica, né? E você entrega para o paciente, tem todo um suporte remoto para o paciente de como fazer a coleta, como fazer o envio. E eu não sou sócio do Rafael não, gente, tô falando porque produto de boa qualidade a gente tem que fazer o merchan, merece. E o que é o legal? Além de todo o sequenciamento, todo o estudo que eles fazem, o que me atraiu muito em fazer uma parceria, em estar estudando isso, é que eles têm um suporte médico para eu trocar ideia sobre a conduta. Eles, além de sugerirem um padrão de dieta e um padrão de reposição dessa flora, eles têm um suporte. Se eu colocar minha nutricionista para falar, não sei se nossa clínica, para conversar com a equipe dele lá, fala, pô, mas a gente tem que acertar, alinhar aqui, qual a sugestão de vocês, mas aqui eu acho que não bate por causa dessa patologia. A gente tem um suporte de especialistas lá para a gente discutir sobre a terapia do paciente. Então isso aí foi o que me atraiu muito, da gente começar a trabalhar junto com eles e enviar exames para eles. A nossa clínica, quem conhece a nossa clínica, quem não conhece, por favor, vá conhecer a Clínica Vitale em Campinas, no site. Através do meu site, você pode ter acesso a isso, ao site da Clínica Vitale. A gente sempre busca inovação, uma missão nossa é buscar inovação em medicina. Então a gente trabalha com cirurgia bariátrica, a gente trabalha com cirurgia robótica, tem o Dr. Luiz que trabalha com doença inflamatória intestinal, que tem de mais moderno em biológicos. Então a gente sempre está em busca de inovação e é isso que a gente viu no produto nos exames que o Rafael fornece, que é a gente avançar um pouco mais em tudo que a gente falou aqui hoje. A gente quer ter esse produto lá, a gente quer oferecer isso para os nossos pacientes e melhorar a forma como a gente age, porque hoje, o que a gente falou, o que a gente está prescrevendo de probiótico não é aleatório e empírico, a gente está sendo assertivo na terapia. Assertivo na terapia. Sobre isso que você está falando, nós não temos a menor expectativa de que um médico hoje, que tem a nossa idade, ou seja, super jovem, né? Super jovem, um médico assim, que acabou de sair da faculdade, que esse cara tenha estudado na faculdade microbiota intestinal. Essa é uma ciência que começou agora, né? Uma ciência que tem 10 anos. Então, ou seja, os nossos colegas, os profissionais de saúde hoje no mercado que tem consultório, então, essas pessoas, eu não tenho expectativa de que eu mande um resultado de sequenciamento genético e essa pessoa saiba de cor qual bactéria utilizar. Não existe para cada, como eu disse, para cada paciente é um TCC, é uma tese de mestrado para cada paciente, é um calhamaço de 30 páginas que é enviado com um estudo específico feito à mão para cada paciente. Então eu tenho especialistas, nossos PhDs lá do laboratório, nós temos hoje 6 PhDs no laboratório que ficam o dia todo estudando paciente a paciente para ajudar nessa elaboração junto com o clínico a conduta terapêutica. É um trabalho de 4 mãos. Ô, Rafael, deixa eu lançar uma pergunta que eu sei, mas eu quero que você conte para o pessoal, para vocês entenderem a importância e o trabalho que é feito, cara. Quanto tempo demora para fazer um laudo? Cara, demora pelo menos umas 2 horas, 1h30, 2 horas para fazer cada laudo. Tem alguns mais simples, outros mais complexos, depende da condição clínica do paciente, às vezes são condições mais emergenciais, a gente precisa é pouco conhecido, tem poucos artigos, às vezes tem condição clínica que chega lá que a gente nunca viu, então a gente tem que ir atrás de artigos publicados para poder soltar. Vocês vão entregar, em média, em quanto tempo vocês vão entregar esse relatório
todo? 15 dias. 15 dias. Desde que a amostra... É o mais agressivo aí que tem hoje. É rápido. Então chega, em 15 dias a gente sequencia, categoriza. Não, cara. Demora assim. Não, eu queria pela dizer complexidade. Assim, o trabalho que é feito. Né? Porque não, você faz um hemograma, passou no aparelho lá e saiu o hemograma que sai em 5 minutos, né? Não, hoje a glicemia que você picou o dedo lá, o aparelhinho já te mostra em 24 segundos ali. Só para você ter uma ideia, algumas curiosidades, Teresa, quando você coloca a amostra no equipamento que faz o sequenciamento e ligou o equipamento para ele começar a trabalhar na amostra lá, que é o equipamento ultra moderno que a gente tem lá para fazer esse sequenciamento. Esse equipamento fica ligado 3 dias. 3 dias para terminar de sequenciar uma amostra. É isso que eu estava falando. Então, complexo, o processo não é brinquedo. É complexo. Então, e depois a condução desse paciente, que é a proposta da Bioma For Me é fazer um trabalho de 4 mãos entre o médico e o nutricionista que estão conduzindo o trabalho com aquele paciente e o laboratório. Nós não queremos entregar pro profissional de saúde, pro médico, pro nutricionista e falar, pronto, toma que agora o problema é seu. Não, o problema não é dele. O problema é do laboratório e do médico juntos. Vamos elaborar como que a gente vai conduzir esse paciente juntos. E é o que a gente falou, a gente falando de uma medicina de ponta que nem todo mundo ainda teve o acesso. Eu falei, cara, eu dou aula para um laboratório sobre isso, eu sou entusiasta, estudo, sempre fui atrás, uso probiótico na minha prática clínica diária, tratamento de intestino irritável. Cara, eu não vejo como tratar transtorno funcional intestinal sem usar probióticos. Uma falha enorme se você não entender. Diferente do constipado, diferente do diarreico, diferente do que tem mais dor do que tem os sintomas de alteração de hábito intestinal. E aí, se não conhece isso, você está sendo falho. Prescrever qualquer um, você piora a evolução do paciente. E ao contrário, se você é assertivo, tempo-resposta, às vezes 50% tempo-resposta de tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. E isso você está falando só de doença intestinal, né? Imagina o que não tem aí. Pacientes autistas, cara, isso é um negócio interessantíssimo. A gente conduz lá crianças autistas que melhoram demais. A gente sabe que pacientes autistas são crianças que muitas vezes têm o transtorno do espectro autista, né? Elas têm dificuldades intestinais importantíssimas, gases, muitas vezes são constipadas, tem muita distensão. Então são pacientes que a gente consegue melhorar demais a condição intestinal e você melhora as condições do transtorno. Então são pacientes que melhoram muito. A gente tem muito paciente do transtorno do espectro autista que vai procurar a gente também. E vai descobrir outras relações, né? Conforme o negócio vai andando, o pessoal vai entendendo mais e vai mais especialidades entendendo o processo e procurando, a gente vai ter... Sem dúvida. Cara, a gente... o assunto é demais, né? Mas como é que a pessoa que gostou do assunto que a gente está falando, ficou preocupado, tem alguma das coisas que a gente citou aqui, como é que é o passo a passo para ele começar a entender isso, para chegar no exame, para ter orientação de alguém que fala, preciso fazer esse exame ou não? Ótimo. Bom, eu acho que assim, o paciente, a pessoa quer fazer o exame, quer procurar, quer entender melhor, 2 coisas. Uma, vai procurar o seu médico, o seu nutricionista e bater um papo com ele, ver o que ele acha e tal, porque depois o acompanhamento tem que ser com um profissional da área de saúde, certo? Tem que ser com um médico ou com um nutricionista. Agora, se você quiser estudar, conhecer mais sobre a microbiota, saber como os testes são feitos, enfim, se aprofundar no assunto, ver se o seu caso se aplica, quer tirar dúvida, entra no nosso site. No nosso site, além de ter o produto lá para comercialização, mas ele tem muitas informações. Tem as nossas newsletters, tem todos os artigos, tudo que eu estou falando aqui, o artigo científico está lá citado, você vai poder baixar lá e ver. Tem vídeos, tem uma série de informações para você estudar especificamente esse assunto. Depois o pessoal vai colocar, www.biomaforme.com.br. Lá tem informações infinitas para você se alimentar aí desse assunto e discutir com o seu profissional. E vem procurar a gente, chama a gente no WhatsApp, liga, conversa, nós estamos abertos para receber todo mundo, bater um papo e avançar com o exame, se você quiser. Como eu falei, eu tenho duas áreas ali que eu acho que vão me falar para mim, tá? Que vão me servir muito, que é a área de transtorno funcional intestinal, que a gente é cirurgião, mas a gente acaba fazendo muita gastroenterologia clínica, né? Até quando a gente vai para o interior, a gente tem pouco gasto clínico. Aí você tem 2 opções, né? Ou você faz acochambrado ou você estuda
para ser um bom gasto clínico, né? Eu não gosto de fazer as coisas acochambradas. Então eu estudei e acabo tratando muito transtorno funcional intestinal porque é uma realidade, a prevalência é muito alta na nossa população hoje. A gente sabe a real relação que tem hoje de transtorno funcional intestinal com depressão e ansiedade, que não é causa do outro, mas eles estão intimamente relacionados. Intimamente relacionados. A base dos dois é a mesma. E aí a microbiota entrou para fechar essa chavinha que faltava lá, com o pessoal falando de serotonina, né? Isso. E a chavinha que faltava ali era a gente ter o sequenciamento genético e entender o papel da microbiota nesse casadinho aí, né? A gente estava falando de doenças associadas. Então esse é um campo muito grande que vai servir muito para mim. Que a gente tem os transtornos funcionais refratários, né, faz neuromodulação, usa algumas medicações da área da psiquiatria, às vezes a gente não tem boa resposta, aí eu acho que vai encaixar e trazer muita resposta e melhora nesses pacientes, se não a resolução. Agora, e a outra coisa que me encanta muito, que é a minha área de atuação principal, que é dentro da cirurgia bariátrica, nos pacientes com reganho de peso. Porque a gente bate muito na tecla, né, que mais de 90% dos pacientes com reganho de peso está associado com abandono de acompanhamento. Mas eu tenho 10% que o cara mantém acompanhamento. Ele está fazendo direitinho o papel dele. E no cara que parou o acompanhamento, voltou a acompanhar, mas agora ele está patinando e o negócio não acontece. E eu estou fazendo de tudo. Eu estou fazendo dieta direitinho, acompanhamento nutricional, eu estou fazendo acompanhamento psicoterápico, eu estou fazendo atividade física, rotina direitinho. E eu tenho a cirurgia bariátrica ali e o negócio não está regredindo. O que está acontecendo? E às vezes esse cara acompanha com a nutricionista e ele teve ganho de massa muscular e o metabolismo não regride. É o que você falou, tem a questão genética associada, mas aí tem o padrão da microbiota que vai interferir na absorção de nutrientes, resposta inflamatória e aí vai. Então esses são dois campos que vai ser... eu acho que assim, a gente vai ter uma... Eu quero ver agora o próximo congresso, a gente está próximo do próximo congresso agora brasileiro de cirurgia bariátrica, o que vai ser falado sobre isso, mas eu acredito que vai ter alguma mesa comentando sobre o assunto, porque é um novo campo da gente explorar, onde a gente estava um pouquinho perdido. Estava se falando muito no meu meio que, não vou soltar muita crítica para não criar muita polêmica, mas questão de cirurgia revisional, refazer a cirurgia bariátrica. A maioria dos casos que a gente teve a oportunidade de acompanhar, de ouvir, são absurdos, não trouxeram resultados, tem um questionamento até ético em cima disso, mas eu acho que aí a gente está começando a ter uma luz no fim do túnel aí, um negócio importantíssimo, cara, que uma microbiota, uma coisa que brilhou meu olho, e a gente vai ter um caminho legal de boa prática aí. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ela modula tudo isso aí mesmo. Não tem a menor chance de... E outra, além disso, Michel, a gente tem outras microbiotas no corpo. A gente tem microbiota oral, tem a microbiota da pele, tem a microbiota vaginal nas mulheres. E você sabe de uma coisa? A microbiota intestinal modula as outras, ela é a rainha das outras microbiotas. Se eu modifico a microbiota intestinal do paciente, automaticamente eu também modifico a microbiota vaginal, a microbiota da pele. Pele do paciente melhora. A gente consegue melhorar acne, melhorando a microbiota intestinal do paciente, melhora a acne, melhora a condição da pele. Tem coisas que você... A litose, pessoal, o famoso bafo. A gente melhora bafo, a litose do paciente, modulando microbiota intestinal. A gente, com probiótico, o paciente melhora. Então tem as coisas mais diversas que você puder imaginar que a gente consegue interferir. Eu já estudei isso, aí tem relação com a produção de putrefinas no intestino, absorção e secreção pulmonar. Exatamente. É exatamente. Eu já estudei isso aí, porque eu tenho muito paciente com halitose no consultório, e às vezes a gente tria toda a parte... o pessoal trata muito refluxo, então o pessoal vem com a kit de refluxo, e na grande maioria das vezes não é refluxo, mas e às vezes empiricamente mesmo, quando eu não passo para alguém, que hoje a gente tem especialistas em halitose, né, quando eu não passo para eles, a gente tem uma tentativa, eu falo, vamos tentar fazer uma modulação aqui, aí vai ser meio ainda empírico, né, mas a partir de agora a gente pode não ser mais empírico. Manda pro exame que a gente define, a gente manda o probiótico, a sugestão de probiótico exato pro paciente, a partir da sua outro campo legal. Super. Então tem uma série. Agora, tem uma parte que não tá nesse podcast aqui agora, mas, cara, da medicina reprodutiva, que é um negócio impressionante. Microbiota do endométrio. Você consegue modular
e você consegue reverter condições, muitas vezes, de infertilidade, por causa de inflamação endometrial, da microbiota do endométrio, você consegue interferir via microbiota endometrial e via microbiota intestinal e utilização de probióticos intravaginais para modular a microbiota do endométrio diretamente. É fabuloso. Eu vou dar um exemplozinho. Algumas pessoas que estão assistindo já devem ter passado por isso. Você está com infecção urinária de repetição, principalmente mulher. E muita gente que está assistindo já deve ter passado por isso. E aí o teu ginecologista faz prescrição de probiótico para diminuir os quadros de infecção urinária. E eu tenho vários pacientes que já passaram comigo e pararam de ter os quadros. O urologista usa bastante essa tática também, mulher. Resolve muito. Às vezes a gente tem muita demanda de sequenciamento de microbiota vaginal, né? Para olhar para isso, candidíase de repetição, uma série de coisas. Tem a parte da infertilidade que está muito em alta agora. A gente está conseguindo ajudar muitas mulheres. Mas essa parte da infecção urinária, você consegue ajudar demais. Você modulando microbiota intestinal. Você vê que a gente falou de muita coisa nova e coisas que já estavam aí andando, mas que hoje que eram meio empíricas, e hoje a gente tem o porquê que estava, mas já tinha resultado comprovado. Mas hoje a gente tem o porquê que esse resultado era bom. Isso, exatamente. Tá vindo uma nova, o pós-microbiota vai se chamar daqui a pouco metabolômica, que é o estudo de tudo que essas bactérias, não só delas, de outras coisas também, mas de tudo que essas bactérias produzem. Hoje a gente sabe que a presença ou não de determinadas espécies estão relacionadas com todas essas doenças que a gente falou aqui. Agora, por quê? Por que a presença dessa bactéria está relacionada com essa doença? Porque ela não é porque ela está lá dando tchau, não é. Ela está jogando alguma coisa ali no seu intestino. O que ela está jogando ali? O quê? Então, essa é a grande pergunta de vários estudos que estão sendo conduzidos hoje, inclusive do meu grupo, e que a gente quer chegar lá para tentar identificar. E aí, às vezes, a gente vai atuar não só no controle dessa população, mas direto no metabólito. Como que eu consigo compensar uma coisa ou outra, né? Então, eu acho que num futuro muito próximo a gente vai estar falando disso aqui. Eu estava pensando aqui um pouquinho quando eu entrei na faculdade, que imaginava estar falando o que a gente está falando aqui hoje. Cara. Jamais. Quando eu entrei na faculdade, tinha um negócio aqui, o conhecimento médico ele dobrava a cada 5 anos. Quando eu saí da faculdade, a cada 3 anos. Agora eu não imagino como é que tá. Gente. Imagina, quando a gente estava na faculdade, você imaginava que a gente ia, por exemplo, determinar sexo da criança no sangue da mãe? A partir de DNA fetal circulante? A gente nem imaginava que circulava DNA livre no sangue. A gente achava que cirurgia robótica não ia ser uma coisa para nossa geração, e hoje é uma coisa da minha prática clínica diária. Diária, né? É impressionante. Tá chegando, a gente tem o Da Vinci hoje, e tá chegando mais, já tem mais outras 2 plataformas no Brasil e chegando mais. O negócio andou mesmo. É muito bonito ver isso, cara. Rafael, obrigado. Eu acho que foi uma estreia fantástica, cara. Eu fiquei feliz pra caramba, aprendi muito. Tô feliz porque eu assim, que eu tava investindo no caminho certo. Eu acreditava num negócio que eu tô vendo se concretizar cada vez mais. É um assunto que, como eu falei pra você, eu fico doido com esse assunto. Eu acho que hoje a gente teve muita gente que vai assistir aí, que vai pirar a cabeça e falar, não acredito nesse negócio, e o cara vai olhar, vai estudar e vai se convencer, porque o que a gente falou não é mais empírico, né? E o que a gente falou de tratamento alternativo não é alternativo, é adjuvante, né? Isso já tá... A gente tem ciência em cima disso, e ciência pesada, né? Não é coisa de brincadeira. Então, cara, obrigado pela oportunidade de ter você aqui, de apresentar tua empresa, de passar esse conhecimento pra gente. Tô feliz pra caramba com esse primeiro podcast, cara. Obrigado de verdade. Cara, eu que te agradeço. Eu tô super honrado de ter sido o primeiro aí dos podcasts, porque eu tenho certeza que a série vai ser um sucesso. Deus te ouça. Imagina. E assim, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado. Pessoal de casa, acessa o nosso site www.biomaforme.com.br. Nos procura, manda WhatsApp, manda e-mail, liga, manda sinal de fumaça, código Morse, o que vocês precisarem, a gente tá lá para ajudar, para conversar com vocês. Obrigado pelo podcast, pelo convite de estar aqui hoje. Depois você me chama para depois que passar uns 10, você vai sentir saudade de mim, você me chama, eu volto aqui, a gente arrebenta com outros temas. Não vai, já tem o próximo assunto, cara. Já tem o próximo assunto. Nós vamos trazer uma psicóloga aqui junto e vamos falar só dessa área de saúde mental, cara. Show. E aí a gente
bagunça um pouquinho junto com a obesidade junto, vamos entrar nessa seara, já tem tema aí pra frente. Tô dentro. Cara, grande abraço, brigadão aí, sempre bem-vindo. A Valeu. casa é sua aqui, cara, obrigado. Você, obrigado por ter assistido e ter acompanhado a gente. Pô, espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. E, pô, segue a gente aí que os próximos podcasts vão ser desse nível aí pra cima, cara.